Obrigado, Dai. Vamos que vamos. Balanço geral, gente. Estamos juntos pelo Rio Grande. Vem cá, ministro. Vem cá. Ministro Paulo Pimenta, prazer recebê-lo aqui. Satisfação, Samuel. Prazer recebê-lo aqui. O ministro que vai ser um representante do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser ou já é? Boa tarde, ministro. Rapaz, tomei posse ontem, né? Ontem. Então já é. Esse grande desafio, Samuel. Né? Infelizmente, o nosso estado aí está enfrentando esse momento dramático. O presidente Lula entendeu que, pela complexidade, pelo tamanho do problema, envolve vários ministérios, várias áreas do governo, foi necessário montar aqui uma estrutura para apoiar o trabalho do governador, para apoiar o trabalho dos prefeitos, né? Todas as áreas que tu imaginar. Quer dizer, nós temos gente trabalhando nas estradas federais, nos aeroportos, tem a área da saúde, tem a área da educação, tem toda a parte da habitação, tem toda a parte da manutenção dos empregos, a recuperação da atividade econômica no campo, na cidade, toda a área da cultura que parou, é muita coisa, todo o setor do turismo. Então, só que eu já te citei 7, 8 áreas que nós estamos trabalhando nesse momento, buscando dar respostas, né? Então é realmente um enorme desafio. Algumas dessas áreas pararam e outras não podem parar, né, ministro? Com Senão certeza. A quebradeira é maior. Tem 4 áreas que não podem parar. Estradas, por quê? Isso leva ao desabastecimento. Nós chegamos a ter 250 pontos de rodovia parados. Eu estava agora com o ministro Renan. Nós temos hoje 28 pontos ainda de rodovias obstruídas nas rodovias federais, né? Principalmente na região da Serra. Segunda área que não pode parar, internet, né? Conectividade, comunicação, sinal de celular, internet. Esse é um problema delicadíssimo. Tu pega, por exemplo, nós temos uma enorme rede de pequenos provedores no estado. Certo. Eu estava falando com uma senhora de Canoas, ela tem 2.500 clientes, ela perdeu 880 modems. Todo o equipamento, investimento da vida dela está embaixo d'água. E agora? Vamos fazer um trabalho específico, veio aqui o ministro Juscelino, vamos conseguir um recurso a fundo perdido para colocar todo o sistema de internet e telefonia móvel a funcionar, apoiando essa rede de pequenos provedores. Terceira área que não pode parar, energia, né? Estávamos até sexta passada com mais de 400 mil pontos de energia desligados, né? Veio aqui o ministro Alexandre Silveira, ainda tem muitas áreas sem energia. E a terceira, os aeroportos, né? O sistema aeroportuário, o aeroporto Salgado Filho. Coberto d'água Em ainda? menos de 6 meses eu não acredito que volte a funcionar. É mesmo, ministro? 6 meses? Porque o que acontece é o seguinte, Samuel. A pista está embaixo d'água. Sim. Quando baixar o aeroporto, tem aquela parte que a gente conhece, a parte operacional, mas vai ter que ser feito um grande estudo. Essa pista virou uma espécie de uma esponja. Então, possivelmente, terá que ser feito todo um trabalho de sondagem para um reforço dessa pista, né? Eu não sou um técnico aqui dessa área, mas por tudo aquilo que eu estou acompanhando, eu, sinceramente, acho que dificilmente em menos de 6 meses, esse aeroporto volta a funcionar. Enquanto isso, está operando a base de Canoas, tem outros aeroportos que estão quebrando o galho, já né? temos 53 voos que voltaram a funcionar para o estado, né? Caxias, agora, com a queda da viga da ponte ali entre Nova Petrópolis e Caxias, Na 116, já nos dificultou. Sim, mais o projeto de utilizar o aeroporto de Caxias, porque criou mais uma dificuldade de alternativa nossa de acessar Caxias. Aeroporto de Passo Fundo, está operando bem, Santo Ângelo, Santa Maria, Pelotas. Mas é evidente que sem ter o aeroporto de Porto Alegre, né, isso dificulta muito, né? Por exemplo, a base de Canoas, né? A gente quer usar ela, mas ela não é alfandegada. E aí? Então eu não consigo trazer voos internacionais. Tem vários voos internacionais que estavam operando aqui, que nesse momento nós não temos como chegar de volta no estado. Então estamos montando toda uma logística para que esses voos possam chegar em São Paulo, chegar no Rio de Janeiro e com voos domésticos vir para alguma cidade do interior. É uma complexidade de ações aí, Samuel. Ministro, sua relação com os prefeitos dessas cidades atingidas e com o governador do estado, como vai ser? Olha, a minha relação é uma relação para ajudar e facilitar o trabalho, né?
uma relação institucional. Eu trabalhei muito ano passado naquele episódio do Vale do Taquari. Sim, setembro. E a gente conseguiu fazer muita coisa junto ali, né? Eu acho que a gente tem que ter um grande esforço nesse momento, colocar de lado as questões partidárias, né? E mostrar para o povo gaúcho que se a gente remar todo mundo na mesma direção, a gente tem muito mais, né, capacidade e força para enfrentar essa que é a maior crise, com certeza, né, meteorológica, climática. Nós vamos levar um bom tempo para recuperar nosso estado, viu, Samuel? Ministro, agora com relação às pessoas que perderam, cada um que perdeu a casa, bairro Matias Velho em Canoas, zona norte aqui da capital e tantas outras cidades, Eldorado, debaixo d'água, essas pessoas não têm mais a casa. O que vai acontecer com elas? Olha só, primeira reunião que eu fiz hoje de manhã cedo foi com os prefeitos aqui da região metropolitana, das cidades que estão na situação mais delicada. Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba. Convidei também o prefeito de Eldorado, que não conseguiu vir. Essas cidades, São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, nós estamos com um problema gravíssimo, Samuel. Porque a água entrou pelo dique, o dique rompeu, e o rio baixa, mas a água não sai. Sim, agora o dique atrapalha. Exatamente, o dique virou uma barreira. Então tu pega ali Matias Velho, Rio Branco, né? Tem que ter bomba d'água para largar para o outro lado. Então, um dos focos principais do meu trabalho hoje, junto com o ministro Valdez, junto com os prefeitos, é ajudar a viabilizar esse sistema de bombas. Estou mobilizando a Força Aérea para trazer essas bombas. Nós identificamos bombas no Ceará, que são utilizadas na transposição de São Francisco. Sim. Bombas em Alagoas. Tem também um sistema de bombas em São Paulo, da Sabesp. Parte delas já está vindo para o Rio Grande do Sul. Essa é uma notícia que está todo mundo aguardando. Muito esvaziar esses locais. Quando importante. chegam essas bombas, Olha só, ministro? olha a notícia importante de hoje. Nós vamos permitir que as prefeituras incluam no plano de trabalho contratação das empresas para tirar água. O governo federal vai pagar. Então, as prefeituras podem contratar uma empresa privada. Se tiver uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, tiver uma empresa em Santa Catarina, que tem um sistema de bombas, o governo federal vai autorizar as prefeituras a incluir no plano de trabalho, elas vão pagar integralmente esse trabalho, certo? Agora, Samuel, paralelo a isso tem que fechar o dique, porque senão eu tiro a água de um lado e ela volta pelo buraco. Certo. Né? Então nós vamos autorizar também que os municípios incluam no plano de trabalho deles fechar o dique. São Leopoldo fechou ontem à noite. Conseguiu fechar. A gente mostrou ao vivo durante o balanço eles tentando fechar o dique. Conseguiu fechar ontem à noite. Então essas duas coisas são urgentes. É tirar essa água, até para a gente saber como é que vão ficar esses bairros. Sim. Né? E aí o presidente Lula foi muito ousado, né? Ele está muito sensibilizado. E ele tomou duas decisões que nunca foram adotadas em nenhuma situação semelhante no Brasil. O presidente garantiu o seguinte, Samuel, todo mundo que está nos ouvindo aqui agora, que está em área que foi alagada, que perdeu a sua casa, tendo escritura ou não, tendo a posse, ele mora ali, ele vai poder comprovar isso pela conta de luz, pela conta da água, ou por uma declaração da Defesa Civil ou da Secretaria de Assistência Social do município. Nós vamos garantir uma casa para essa pessoa. Vem mesmo, ministro, Nós essa casa? vamos comprar essa casa. O pessoal está nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. Né? Porque não tem casa, está nos abrigos nos assistindo. Todas as pessoas que têm um salário de até R$ 4.400, isso dá 93% da população brasileira. Tá. Ele vai poder ganhar uma casa nova, muitas delas vai ser melhor que a casa que eles moravam, até o limite do Minha Casa Minha Vida. Certo? De que maneira vai acontecer isso? E para quando? Para já. Quando que essa casa vai estar pronta? Não, é que a casa pronta. Vamos comprar a casa pronta, inclusive. Imóveis? Essa é a novidade, certo? Primeira modalidade, nós vamos autorizar a compra assistida. Tu tem um limite do Minha Casa Minha Vida, certo? Hoje tu consegue comprar uma casa mais barata que isso, porque tu compra um imóvel usado. Ok. Então o cidadão que está se enquadrando nesse cenário, a prefeitura vai validar essa informação, ele vai poder encontrar uma casa e o governo federal vai comprar essa casa. A gente está falando casa, mas estamos incluindo apartamentos, né? Imóvel. Imóvel. Imóvel.
Um certo? prédio, por exemplo, abandonado, é possível que esse venha a ser uma moradia para um conjunto de pessoas? Vamos por partes. Primeiro, o mais fácil é esse, casa assistida. Tá. Eu já falei com o prefeito de Guaíba, já falei com São Leopoldo, já falei com Canoas, certo? O senhor e a senhora que está lá no abrigo está me assistindo agora. Sua casa está embaixo d'água, a senhora sabe que a senhora não vai voltar para lá, porque tem gente que quer voltar e reformar a casa. A gente tem que considerar também essa hipótese. Ele vai encontrar o imóvel. Não precisa ser na cidade que ele está. Nós vamos comprar esse imóvel para ele. Segunda situação, nós vamos comprar todos os imóveis, presta atenção, Samuel, que estão a leilão no Banco do Brasil e na Caixa Federal, que estão desocupados. O governo federal vai comprar todos os imóveis que estão em leilão. E vamos botar eles nesse programa. Imóveis que ficam aqui, Porto Alegre, Canoas... Nas cidades que estão atingidas no entorno. Por exemplo, Gravataí é uma cidade que foi pouco atingida. Mas tem mais de 10 mil pessoas em abrigo. Ficou uma espécie de uma ilha. Sim. Então, eu moro em Cachoeirinha e não quero voltar para a área que ficou alagada. Eu quero comprar um imóvel em Gravataí, vai ser possível. Né? Eu moro em São Leopoldo, quero comprar um imóvel em Estância Velha, em Novo Hamburgo, numa área que não foi atingida, vai ser possível. Né? Então, primeiro imóvel, primeira situação. Compra assistida de imóvel usado. Segunda situação, vamos comprar todos os imóveis que se enquadram, o Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, que estão a leilão desocupados. Tem muito imóvel ocupado, vamos comprar imóvel ocupado. Sim. Né? Vamos pedir para fazer um filtro dos desocupados. Certo? Inclusive imóveis que são do governo, do Estado, federal. Esses imóveis que estão a leilão, normalmente são imóveis de pessoas que estão na Caixa Federal e Banco do Brasil, financiados que pararam de pagar. Entendi. E vai a leilão. Mas a gente pode incluir alguns imóveis... Vai ser incluído. Tá. Vamos lá. Primeiro caso, compra assistida. Segundo caso, o leilão. Certo? Terceiro caso, muito rápido também. Nós fizemos um levantamento, Samuel, tem 14 mil imóveis já em construção por empresas privadas nessa região toda que estão à venda. Nós vamos comprar os 14 mil imóveis. Todos os imóveis que estão sendo construídos em Porto Alegre, na região metropolitana, nas cidades atingidas pelas empresas privadas que se enquadram nesse valor do Minha Casa Minha Vida, nós vamos comprar 14 mil imóveis. Tem 600 pronto para agora. Tem imóvel que vai ficar pronto em junho, tem imóvel que vai ficar pronto em agosto. Vamos comprar todos os 14 mil. Certo? Quarta modalidade. Vamos abrir novos projetos do Minha Casa Minha Vida para a região metropolitana. Quinta situação. Imóveis públicos que podem ser reformados com rapidez, como nós temos aqui em Porto Alegre, vários da região metropolitana, que nós vamos utilizar ele também para isso. Então, a lição do Lula é o seguinte: ninguém que perdeu a casa, que se enquadra nesse critério do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, né, que é o cara que ganha até R$ 4.400. Quem ganha mais que isso também vai ter financiamento subsidiado. E vamos ajudar as pessoas a recuperar minimamente o que ela tinha dentro de casa. Os bens que ela tinha ali, ó, a geladeira, o fogão... Nós fizemos um levantamento. Fogão, uma geladeira, 3 colchões, um sofá, 5.100. Tá. Vamos fazer um Pix de 5.100. Por família, então? Por pessoa. Opa, desculpa, por família. Por família, por né? família, por família. Né? Num terreno tem 3 unidades habitacionais. Tiver 3 contas de luz, 3 contas de água, os 3 vão receber. Mas não estava lá no lugar que não tem luz, não tem água. Tiver uma declaração da Defesa Civil ou da assistência social do município, que ali tem 3 famílias residindo, as 3 famílias vão receber. A nossa ideia é partir do pressuposto que quem nos informar está falando a verdade. Se depois se provar o contrário, a pessoa vai responder. É a mesma coisa que a prefeitura. A prefeitura tem fé pública. Quem é que vai nos dizer quem é que perdeu a casa? É a Defesa Civil e a assistência social. A gente tem a área georreferenciada, a gente sabe a área que foi alagada. Não adianta vir aqui nos apresentar, né? Mora em cima do morro. Não, né? Não. Então, é para realmente ajudar quem perdeu. Quem perdeu vai ter todo o apoio do governo federal, todo o apoio do governo do presidente Lula, para recuperar a sua casa. E nós vamos botar um Pix de R$ 5.100 para ele recomeçar, pelo menos ter um básico dentro de casa para recomeçar. Ministro, quando que as pessoas começam a receber esse dinheiro, enxergar essa casa aqui vai ser minha? Quando que isso começa?
Veja bem, a pergunta é ótima, mas presta atenção nesse detalhe. Essa enchente ela tem diferentes momentos em diferentes locais. Lá no Vale do Taquari, ou na minha cidade de Santa Maria, tu lembra que no início Santa Maria estava no olho do furacão? Sim. Lá já baixou o rio, está tudo resolvido. A fase é outra agora. Certo? Aqui eu digo, nós temos 80 mil pessoas em abrigo na região metropolitana. Enquanto a água não baixar, eu não sei nem se a pessoa vai poder voltar para casa. Eu não sei se aquela casa está lá ou não. Então, infelizmente, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, Eldorado, a prioridade é tirar a água. Porque a hora que nós tirar a água, Samuel, a gente vai saber se aquela família pode voltar para lá ou não. Tem que esperar baixar a água. Porque o que nós vamos fazer? Essa região ela tem uma característica que é esse sistema de diques e de casas de bomba. Infelizmente, não cabe aqui agora procurar culpado, mas são diques lá da década de 70. Estão aí com mais de 50 anos. Alguns deles com mais manutenção, outros com menos manutenção. Alguns falharam feio, ministro. As casas de bomba, as casas de máquina, muitas delas falharam demais. Não estavam funcionando mais. Mas pensa comigo. Imagina um carro da década de 70. Né? Vê esse carro funcionando hoje, o que tu acharia? Eu já tive um Fuca 76. Eu tenho um 73, está funcionando. Tive um Corcel 75 também. Mas são poucos bons que estão rodando aí. Né? Tem que ter manutenção. Certo? Sempre tem uma coisinha coisinha para fazer. Se não tem manutenção, um Fuca 76, um Cortel 75, uma Brasília, eu tive Brasília 76, 78, tive um TL 72. Então, essas máquinas são de lá, de 70. São máquinas muito antigas, que têm que ser renovadas. Nós precisamos comprar um carrinho melhor agora para botar esses motores a funcionar. Vamos comprar esse carrinho? Vamos fazer um projeto de revitalização de todos os diques. Por exemplo, Eldorado não tem dique. Né? Ali o rio passou por cima da cidade, né? Se esperava que a cheia viesse pelo lago, que nós temos aqui pelo rio Guaíba, e veio lá pelo Jacuí, pela outra ponta ali, e passou por cima da cidade. Dá para fazer um sistema de diques ali? Ou a cidade não pode mais acontecer naquele lugar? Rapaz, tu tá falando coisas aqui que parece que tu tá adivinhando as coisas que eu tô falando. Por quê? Eldorado é o exemplo que eu sempre uso. Quando foi feito o sistema de diques, Eldorado, como é hoje, ainda não existia. Sim. Certo? Agora, existe um projeto de dique em Alvorado. Em 2015, quando foi feito o PAC 1, a Metroplan fez 7 projetos de dique para a região metropolitana. Tá. Fez para Arroio Feijó, em Alvorada, fez para Eldorado, fez para complementar na Zona Norte algumas regiões aqui. Tem da Bacia do Caí, tem Bacia do Gravataí, tem do Taquari. Infelizmente, meu irmão, é o seguinte. Chegou um determinado momento, extinguiram o Ministério da Cidade, e esses 7 projetos de prevenção de chuvas e de enchentes da região metropolitana estão por aí, atirados numa gaveta e nunca mais ninguém achou. Eu falei hoje com o prefeito Melo sobre isso, todos os prefeitos. Quer dizer, nós cometemos muitos erros. Quando eu digo nós aqui é todo mundo. Né? Eu sou lá de Santa Maria, então não estava tão perto aqui da gestão disso. Né? Mas a verdade é o seguinte, ficaram muito tempo sem investir em prevenção. Nós precisamos retomar esses projetos. Essa questão de Eldorado, ela entra nisso. O que o Lula disse ontem? Gente, o que precisa fazer para que isso nunca mais aconteça? Quem vai coordenar esse trabalho é o ministro Renan Filho, o ministro dos Transportes estava comigo agora. Certo? Tem 3 coisas. E nós vamos contratar um grande estudo agora, nós queremos fazer ele rápido para executar. Como fazer para que isso que aconteceu aqui nunca mais aconteça? Que a gente se criou aqui ouvindo a tal da enchente de 1941. Eu a vida inteira ouvia falar, enchente de 41. Todo mundo. Ali no mercado público, a água chegava na... A gente vai lá no mercado público, tem as fotos da... Agora a marca está acima daquela 70 daquela marcação. Abaixo. A de hoje, a de semana passada, maior que aquela lá. Os nossos filhos, nossos netos, não vão mais ouvir falar na enchente de 41. Vão falar na enchente de 2024, que vai ser a nova referência. Tudo que é obra, tudo que é ponte da região metropolitana, a cota dela é 41. Todo o sistema de engenharia da região metropolitana vai ter que ser alterado. O nível das estradas, o nível das pontes, hoje é 41, vai passar a ser 24.
E os nossos filhos, os nossos netos vão dizer, olha, ainda bem que fizeram agora o sistema de dique lá atrás. Exatamente. Vão falar isso? Exatamente. Então, nós temos 3 coisas para fazer. Primeiro, é um estudo para tentar reduzir o volume que as águas cheiam na região metropolitana. Pode ser barragem, lá na região do Vale do Taquari, Rio das Antas, essa água que vem toda lá. Taquari, Jacuí. Então, barragem é um estudo. Algum lugar que essa água fique Sim. e não venha com a velocidade que ela vem. Algum local que ela entre com toda a força, mas que saia devagar. Exatamente. Esse é o primeiro estudo que nós temos que fazer. Já existiram esses estudos na época. E diziam, é muito caro. Só caro? que o tal é muito caro. Não é 10% do que nós perdemos. Mas agora. é mais caro do que reconstruir todas essas cidades? Muito menos. 10%, 20%. É? Com certeza. Com certeza. Segunda coisa que nós vamos fazer é o projeto de revitalizar os diques, porque agora não podemos mais ter dique para 41, temos que ter dique para 24, então esses diques vão ter que ser aumentados. Nós vamos ter que complementar o que falta de dique na região metropolitana e trocar o nosso Corcel do 75, trocar o nosso... Um carrinho mais moderno. Um carrinho mais moderno, né? Uma máquina nova, mais eficiente, uma máquina que quando chove, tu tem uma máquina para tirar água, que quando chove ela desliga. Não tem gerador. Alguns aqui em Porto Alegre não funcionaram porque não tem gerador. Terceira questão, faltou luz. muito importante, que é o estudo sobre a vazão da lagoa. Porque o que acontece? Ontem, depois que o presidente Lula saiu, eu entrei no helicóptero junto com o ministro Valdez e fui a Rio Grande. Fui lá no porta-aviões, que está lá, conversar com o comandante da Marinha, conversar com o pessoal das Forças Armadas, que estão trabalhando muito forte. Nós já salvamos mais de 80 mil pessoas nesse trabalho integrado das Forças Armadas com a Defesa Civil, esse extraordinário trabalho de voluntários, que é uma coisa, trabalhando em cozinha, trabalhando salvando animais, salvando resgate, essa coisa do voluntariado é... Mas, Samuel, a única saída que tem da lagoa para o mar é lá embaixo. Lá em Rio Grande. Lá em Rio Grande. Bom, como é que aumenta a velocidade dessa vazão? Tem vários tipos de soluções que os técnicos imaginam. Nós temos que achar uma delas. Né? Será que tem saída para isso? Tem saída. Condições? Tecnicamente tem saída. Será que está... Diz que tem lugar aí na lagoa que está com um pouco mais de 1 metro. Será que não foi isso que fez com que ao longo do ano essa concentração de terra, de areia, diminuísse a velocidade que a água vai? Será que não tem forma de nós aumentar a velocidade desse canal? Será que tem outras alternativas para que essa água possa chegar no mar? Mas deixa eu insistir, ministro, isso vai acontecer? Esses diques, esse sistema de proteção vai acontecer? O governo federal vai fazer o estudo, vai chamar as prefeituras, o governo do estado e vai dizer, ó, é isso aqui que nós temos que fazer. E vamos oferecer financiamento, vamos buscar financiamento internacional para fazer todo esse sistema de proteção da região metropolitana. Quem vai fazer esse estudo? As nossas universidades, será? Nós vamos fazer uma licitação, vamos chamar as universidades, mas nós queremos também que tenha gente de fora. Por quê? Porque nós temos experiências muito importantes. Tu vai na Holanda, o aeroporto da Holanda está 11 metros abaixo do nível do mar. Os Países Baixos, né? Quem fez esse estudo na época foi a Alemanha, que inclusive pagou 50% da execução do projeto. Então nós temos que buscar financiamento internacional para a realização dos projetos, mas também para ajudar a pagar isso. Eu não sei se o pessoal tem noção disso. Hoje o presidente Lula conversou com o pessoal da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, que estão ligando para oferecer ajuda. O mundo olha para cá hoje e diz assim, é o novo furacão Katrina. As pessoas querem ajudar. Então nós temos que aproveitar esse momento para recolher esses financiamentos internacionais, criar um grande fundo de investimentos e fazer essas obras. E conseguir apoio internacional para diminuir o custo dessas obras para o governo do estado, para as prefeituras e para o governo federal. Bom, vamos torcer para que isso aconteça, ministro, porque o senhor trouxe aqui notícias muito animadoras, né? Casa, sistema de proteção contra cheias, agora isso tudo precisa acontecer, né? Não dá para ficar só na palavra. Tem que acontecer, a gente precisa desse sistema todo de proteção. E agora, saindo de Porto Alegre, da região metropolitana, algumas cidades aqui da Vale do Taquari que ficam lá na beira do Taquari, o que fazer com essas cidades? Bom, em primeiro lugar, eu só quero dizer para vocês que o que eu estou dizendo aqui é um compromisso do presidente Lula, não é um compromisso meu. Estou aqui falando em nome dele. E ele veio 3 vezes no estado nos últimos dias.
e determinou a todo o governo prioridade absoluta e colocou um ministro aqui para cuidar com os olhos dele no dia a dia, para que tudo isso que a gente está conversando aqui saia do papel. As escolas que precisam ser recuperadas, as unidades de saúde que foram afetadas, né? Vale do Taquari. Bueno, ali nós temos situações diferentes. Nós temos Lajeado e Estrela, que são cidades maiores, Sim. muito atingidas, e nós temos cidades menores, como Mussum, Roca Salles, Santa Teresa. Santa Teresa mais Taquari, em cima ali. um pouquinho, né? Já ali final Antas, Taquari, né? Nós temos aí uma cidade como Encantado, né? Bom, eu já vi os prefeitos falando, eu assisti esses dias lá em cima o prefeito de Barra do Rio Azul, falando em já reconstruir um outro ponto. Porque vamos pensar, Samuel, se fosse eu, se fosse tu tem a tua casa ali. Veio ano passado e encheu a tua casa. Sim. Tu recuperou tudo, hoje vem e encheu de novo. Tu vai arrumar de novo a tua casa? Ali foi setembro, ministro, depois foi novembro e foi janeiro de novo, 3 vezes. Sim, mas aquela grande, setembro. Que foi lá dentro, como há muitos anos não ia. Terminei de limpar, arrumei, pintei, reformei. Gastei para comprar as coisas. Gastei o que eu tinha, recebi o dinheiro, adiantei meu fundo de garantia que o governo permitiu sacar e perdeu tudo de novo. Até que ponto eu vou ter coragem ou vai ser adequado que a prefeitura me apoie para eu fazer de novo ali? Eu, sinceramente, acho que, infelizmente, existem várias áreas. E aí tem uma coisa complicada, que eu vou falar aqui, mas eu vou dizer. Diga. Boa parte dessas áreas que estão alagadas era rio. Pois é, o Vale do Taquari, né? Ali Se tu pegar aqui, por exemplo, eu vi o mapa de Porto Alegre de 41... O rio voltou hoje para aquele lugar. O rio está no lugar onde ele sempre foi. Mas, por exemplo, ministro, olha só, a gente está falando de algumas cidades pequenas, mas o Matias Velho aqui de Canoas não tem como retirar daquela situação. Aí é outra né? situação. É outra situação, Isso que eu te falei. Mas lá, talvez a saída seja trocar a cidade de lugar? Eu não digo trocar a cidade de lugar, mas um bairro, uma comunidade, ir para um lugar mais protegido. Aqui na Matias Velho, eu tive com o Jairo hoje, Canoas é a cidade mais difícil a situação hoje. Canoas, a situação está desesperadora. O maior número de desabrigados, de pessoas em abrigo no estado é Canoas. O maior número de casos atingidos é Canoas. Agora, ali o que é? Ali é o sistema de diques. Sim. Se os diques tivessem com a altura que nós temos que fazer e o sistema de bombas tivesse funcionado de forma adequada, com a manutenção, né? Claro que o excesso da chuva ninguém esperava tanto. Nós teríamos um alagamento normal. Nós teríamos um alagamento normal. Então o prefeito Jairo vai ter que ter todo o apoio para que a gente possa... Né? E o que acontece também, Samuel? Quando esses diques foram feitos, muitas dessas regiões eram totalmente diferentes do que são hoje. E o impacto que essas construções tiveram, né, na maneira como a água é escoada, desses rios todos. Então ali, não dá para nós imaginar uma cidade como Canoas, aqueles bairros enormes como, né, o Matias Velho, o Rio Branco, né, que foram atingidos, Niterói, acho que é o Rio Branco, que é o outro que foi grande atingido ali. Isso nós vamos ter que criar um sistema de proteção, como é o caso de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, a Zona Norte de Porto Alegre, que a Zona Norte de Porto Alegre, o dique também... A água, né, passou por cima. Passou por cima. Canoas se rompeu. Zona Norte da capital, a água passou por cima. São Leopoldo rompeu também. São Leopoldo rompeu também. Né? Então, nós temos que revitalizar esses diques. E considerando que tivemos uma cheia em setembro, uma em novembro, uma em janeiro, outra histórica agora, que as coisas estão se repetindo muito, imagino que temos pressa para fazer essa reconstrução, né? Muita pressa. Eu pretendo, de 4 a 6 meses, concluir o meu trabalho nesse Ministério Extraordinário, está com todos os projetos aprovados e empenhados. Aí depois cada ministério vai tocar, né, as obras. Mas eu quero, de 4 a 6 meses, concluir o meu trabalho. Saúde, educação, habitação, infraestrutura. Está com todos os projetos mapeados, já encaminhados, aprovados e com recurso empenhado. O senhor fica esses 4, 6 meses aqui, então? Estou aqui já direto. Mas vou continuar tendo um gabinete em Brasília. Por quê? Porque muitos desses assuntos eu tenho que tratar com os ministros lá. Sim. Né? Então eu vou continuar tendo o meu trabalho no Palácio, é uma secretaria criada no gabinete da presidência, essa secretaria, né? É uma assessoria direta ao presidente com status de ministério,
Estou fechando aí até amanhã o local onde vai funcionar o Ministério, aqui em Porto Alegre. Mas eu vou estar direto aqui, rodando o Estado e acompanhando tudo isso que a gente está conversando aqui para ajudar o governador, para ajudar os prefeitos, para ajudar a comunidade. Rapaz, tu não tem ideia de quantas reuniões eu tenho. Eu tenho reunião com a Fiergs agora. Eu vou fazer uma reunião agora com o Inter, com o Grêmio, com o Juventude, com os times que estão na Série B, Série C, Série D, a Federação, para nós pensar todo esse calendário. Eu vou fazer uma reunião agora com toda a turma da cultura, que parou total. Vou fazer uma reunião com a turma do turismo. Como é que nós vamos ficar com essa região da Serra Gaúcha? Não sem pode acesso parar. pela 116. Quantidade de gente que vem para cá, que vem para o aeroporto Salgado Filho, e que vai para Gramado, Canela, Caxias, sem acesso pela 116 e sem aeroporto, sem acesso pela 116. Então, complicado. tem bastante trabalho pela frente. Ministro, desejamos que o senhor faça um bom trabalho. Agradeço e a muito, gente Samuel. quer muito ver tudo isso que o senhor falou. Se quer Deus muito quiser, ver. e olha, vamos fazer matéria lá mostrando Dona Fulana aqui recebendo a sua casa nova. Ah, vai ser um prazer. Vamos lá olhar. E a no gente crédito. quer fazer essa reportagem para ontem. Com certeza. Tá bem? Muito eu obrigado. vou estar lá junto. Olha o DIC aqui, ó. É. O ministro Paulo Pimenta falou que ia aumentar o DIC, está pronto aqui a obra. Eu não sei dizer quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas olha, é muita gente que assistiu, prestou atenção em tudo isso que o senhor disse. Né? Eu fico feliz. O senhor fez uma promessa aqui para o nosso telespectador, que o senhor cumprindo vai trazer uma felicidade muito grande para todo mundo. A fé sem obras é nula. Tiago 2:14 a 26. Tá bem. Só falar não adianta. Tem que fazer. É isso que esperamos. Tiago 2:14 a 26. A fé sem obras é nula. Obrigado, ministro. Obrigado, bom trabalho para o senhor e faça isso que o senhor trouxe de informação para a gente aqui. Ministro Paulo Pimenta, né? Hoje o representante do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. Vamos seguir ao balanço geral desta quinta-feira. Estamos juntos até às 13h30 da tarde aqui na tela da Record, com muita informação, com muita prestação de serviço. Muito obrigado.